Hoje temos um dia de ceia do Senhor e logo mais vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração essa semana com a igreja do Senhor. Está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e aí então Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 30. Todos os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 30. Já estamos podendo nos reunir com 60% da capacidade, então, mais à vontade, a vinda dos irmãos, mantenham sempre as máscaras aí ao vir, né? E vamos manter aí todos os protocolos de higienização e de segurança. Deuteronômio capítulo 30, verso 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Vamos orar, graças a Deus por essa palavra. Vamos colocar ao Senhor, diante do Senhor, os nossos pedidos esta noite, e entendendo que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Senhor Deus amado, muito obrigado por ouvirmos e lermos a Tua palavra esta noite, que a Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, possa fazer a mudança, a diferença em nossos corações. Queremos estar aqui como aquela terra boa, que recebe a boa semente e possa germinar essa semente, e ela possa crescer e produzir frutos na nossa vida, para a glória, a honra e o louvor do Teu nome somente. Dá-nos discernimento da Tua palavra, sabedoria, para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Obrigado, ó Deus, por esse período tão bom que estamos passando aqui. Que tudo seja para a glória, honra e louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre uma questão muito importante para todos nós. Eu quero falar sobre a realidade das escolhas. Deus, quando fez o ser humano, deu ao homem a capacidade de exercer as suas escolhas. Adão e Eva escolheram mal o caminho, e por isso veio todo o mal sobre a terra. Mas à semelhança de Adão e Eva, todos os dias nós fazemos escolhas. É claro que tem coisas que não conseguimos escolher. As nossas escolhas são limitadas. Por exemplo, não conseguimos escolher não morrer nunca. A menos que Cristo venha buscar a igreja, dentre algum tempo, todos nós passaremos e morreremos. A não ser que Cristo venha buscar a igreja, todos nós passaremos pela sepultura. Nós não conseguimos escolher, dizer eu não quero morrer, não vou morrer e ponto final. A gente não consegue escolher, por exemplo, quebrar uma lei da natureza e não sofrer as consequências. Ninguém pode escolher dizer eu vou pular de um prédio, mas não vou morrer. Se você quebra uma lei estabelecida por Deus na natureza, você sofre as consequências.
Ninguém pode escolher dizer, olha, eu já cansei de morar aqui na Terra, vou morar em Marte, tchau. Ninguém pode escolher isso, pelo menos por enquanto não temos ainda tecnologia suficiente para as pessoas viverem em Marte. Ninguém consegue escolher viver debaixo da água. Nossas escolhas são limitadas, mas existem. Todos os dias a gente faz escolhas. Então nós vemos aqui, nesta época, que o tempo se afunila. Pode parecer um jargão isso, mas cada vez mais eu percebo o fim próximo. Não sei se vocês têm a mesma percepção, o mesmo discernimento a respeito disso, mas me parece muito claro que as coisas estão tomando uma velocidade. Me parece muito claro que o mundo se afunila para um fim. Estava assistindo uma entrevista alguns dias atrás, e um dos irmãos americanos estava dizendo que muitos líderes já estão reunidos e estão falando e estão pedindo que se levante um líder mundial para governar a terra. Isso que há tempos atrás era uma questão que só os cristãos acreditavam, porque está nas profecias bíblicas que o anticristo virá e ele comandará o mundo. Agora já é algo que não só os cristãos acreditam, mas os próprios líderes mundiais estão pedindo, estão discutindo a possibilidade de se levantar um líder mundial. Por quê? Porque eles percebem que o mundo está se avolumando de tal forma em suas altas complexidades financeiras, sociológicas, antropológicas, de tal ponto que já é inviável a governança do mundo. Precisa de alguém especial para conseguir dar conta e governar esse planeta, porque de alguma forma qualquer decisão que um líder toma parece que sempre acaba conflitando e dando problema. Então, eles já estão falando em um líder mundial. Me parece que as coisas correm para o fim. O tempo se afunila e mais do que nunca, creio eu que nós precisamos ter muito claro as escolhas que fazemos na vida. São as nossas escolhas. Deus nos deu a oportunidade de escolher. O texto que nós lemos essa noite é uma advertência ao povo de Israel. Se você lê o contexto de Deuteronômio, Deuteronômio é o livro, é chamado Deuterosnomos, que em grego é segunda lei, ou seja, a repetição da lei. Tanto é que quando você lê em Deuteronômio, você vai ver uma série de leis que estão em Êxodo e que estão em Levítico, sendo repetidas em Deuteronômio. Então, nessa ocasião de Deuteronômio, Deus tinha dado a lei através de Moisés para o povo de Israel. Mas com a lei, Deus deu ao povo de Israel a oportunidade de escolher. E segundo Deus, havia então duas escolhas para o povo de Israel. Ou seja, havia apenas dois caminhos que o povo de Israel poderia tomar. Eles poderiam escolher seguir a vontade de Deus e assim colher a vida. Ou poderiam optar pelo caminho da desobediência e assim colher a morte. Preste atenção, nós podemos optar e escolher, mas não podemos escolher o resultado que seja desvinculado às nossas escolhas.
Por exemplo, se alguém optasse por desobedecer à vontade de Deus, não poderia dizer, não, eu vou optar por desobedecer, mas vou optar por não colher os resultados da desobediência. Isso é impossível. Cada escolha tem o seu desembocar, tem a sua consequência. Então, se Israel escolhesse seguir a vontade de Deus, colheria a vida. Por isso ele diz, no texto que nós lemos, vês aqui, hoje tenho te proposto, é uma proposta, a vida e o bem. A NVI traz a vida e a prosperidade. Mas também tem outra proposta, a morte e o mal. Vocês optam por onde vocês quiserem. Por isso, havia de Deus a proposta para que seguissem, ou seguissem a vida e colhessem o bem, ou seguissem a morte e o mal. E o interessante é que ele diz, quando vai fazer essa proposta ao povo de Israel, ele diz no verso anterior, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Olha que interessante. Ou seja, a palavra ou a vontade de Deus não era algo distante, não era algo impossível para eles, não era algo inacessível, não era algo estranho. Pelo contrário, era algo que estava muito perto deles, estava na boca, no coração, para que eles pudessem cumprir. Isso é muito interessante, porque Deus não nos coloca algo impossível para vivermos. Pode até ser impossível do ponto de vista humano sem Deus, mas com Deus é possível. Quando Deus nos diz para fazer alguma coisa, Ele nos dá a graça, o poder e a ação do Espírito Santo para que cumpramos aquilo que Ele nos deu. Então somente precisamos escolher aquilo que Ele nos deu. Então ele diz aqui para o povo de Israel que não está longe deles o cumprir a palavra. Assim como é dito para nós hoje, não está longe de nós, ou seja, os acessos não estão distantes de nós, eles estão próximos. E é importante observarmos, porque assim como para Israel tem-se dois caminhos e dois destinos, e se você olhar desde o livro de Gênesis, você vai perceber que sempre há essas escolhas, desde Adão, e isso vai lá para frente. Assim também há a opção de escolhas hoje para mim e para você, não é só para o povo de Israel. Por exemplo, nós temos em Mateus, no capítulo 7, o verso 13 e o verso 14, Jesus nos dando uma opção. Ele disse: entrai pela porta estreita. Ou seja, vocês devem entrar pela porta estreita, porque é uma ordem, porque é larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então também aqui há a opção de escolha: entrai. Entrai pela porta estreita, ou seja, você entra pela porta estreita e encontra a vida, ou você continua na porta larga e encontra a perdição. Não há como alguém que entra pela porta estreita encontrar a perdição, e não há como alguém que entra pela porta larga encontrar a vida, não há. Então parece-me que a opção de escolha entre dois caminhos, entre duas portas, entre duas realidades, está sempre presente na relação com a humanidade, sempre presente. Porém hoje,
Eu acredito que com o afunilamento do tempo, com a proximidade do fim dos tempos, com o mundo caminhando apressadamente para o seu fim, nós temos mais evidente ainda esta realidade da escolha dos dois caminhos e precisamos buscar apressadamente o caminho de Deus, o caminho da justiça. Porque claro é para mim que estamos diante de dois caminhos muito evidentes hoje. Por um lado, nós temos o caminho do avivamento, da busca, da construção de uma relação séria e íntima com Deus. Mas por outro lado, nós temos o caminho da frieza, da apatia espiritual, do esfriamento espiritual e do distanciamento de Deus. Então, o fim dos tempos é marcado claramente por dois caminhos. Porque por um lado nós temos o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 16 até o verso 18, quando Pedro diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Está falando dos últimos dias. A profecia de Joel, que teve um start, que teve um início em Atos capítulo 2, mas que não teve o seu cumprimento total em Atos capítulo 2, ela se estende para nós hoje, para os últimos dias. Então há pessoas que dizem: não, os últimos dias serão totalmente de apostasia. Não é assim que a Bíblia diz. Ela fala de dois caminhos. O fim dos tempos em que vivemos é marcado sim por essa porta, a porta do enchimento do Espírito, a porta do derramamento do poder de Deus, a porta da intimidade com o Senhor, a porta de uma vida séria com Deus, a porta de uma vida onde nós estejamos caminhando em santidade com o Senhor, tenhamos profunda consciência de Deus e comunhão com Ele. Existe essa porta para os últimos tempos, e essa porta está aberta hoje para nós. Mas por outro lado, temos também no fim dos tempos outra porta. É quando Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor de muitos se esfriará. E Jesus está falando também dos últimos tempos. Então aqui nós temos a porta da escolha da frieza, da escolha da multiplicação da iniquidade, do esfriamento do amor, da apostasia, do distanciamento de Deus, do distanciamento entre os irmãos, do individualismo, da relativização de valores. Então eu creio, irmãos, que diante de nós, no fim dos tempos, estão abertos dois caminhos possíveis de seguirmos. Podemos seguir o caminho do enchimento do Espírito, ou podemos seguir o caminho da frieza espiritual. E aqui eu quero pensar com vocês um pouquinho como se caracterizam estes dois caminhos do fim dos tempos. Temos o caminho da frieza e da morte espiritual. Como é que acontece a frieza e a morte espiritual? Preste atenção, a frieza e a morte espiritual não começa do dia para a noite. Ela é um processo. Não é do dia para a noite que a pessoa está bem, cheia do Espírito Santo, daqui a pouco já esfriou. Não é assim. Assim como uma água é aquecida numa determinada vasilha,
e ela demora um certo tempo para voltar à frieza, para se esfriar. Assim é a vida nossa. Se a água sair do contato com o fogo, ela vai tomar a temperatura do ambiente e ela vai esfriar. Mas o esfriamento não é em questão de segundos. O esfriamento leva um tempo. Assim é com a vida humana. A frieza do amor acontece sim, mas ela acontece como um processo. Como é que ela acontece? A gente começa a se acostumar com o pecado, por exemplo. Porque quando a gente está cheio do poder de Deus, a gente acaba pecando, mas quando peca dói no coração. Quando a gente vê um pecado, fere o nosso coração. Quando a gente vê alguém cometendo um pecado, a gente se sente mal com aquilo. Mas aos poucos, a gente começa a fazer piadas dos pecados. A gente vê alguém que está num estado deplorável, de bebida, de drogas ou de alguma circunstância contrária à vontade de Deus, alguma opção sexual contrária à vontade de Deus, e a gente vê e ao invés daquilo ferir o nosso coração, como fere o coração de Deus, a gente lá logo vem com uma piadinha de WhatsApp, com um postzinho da internet, alguma coisa que ao invés de trazer lágrimas, traz gargalhadas. Isso é uma estratégia do inimigo, porque a gente vai começando a se acostumar com o pecado. E aí a gente começa às vezes a mudar os nomes. Aliás, essa tem sido umas estratégias do mal. A mudança de nomenclatura das coisas. Porque com a mudança de nomenclatura, acaba se perdendo o peso da gravidade do que realmente é. Então assim, por exemplo, pecado já não é mais uma palavra bem-vinda. Pecado agora, não fale pecado, é muito pesado, diga falha humana. Falha humana fica melhor. E quando a gente muda de pecado para falha humana, parece-me que no consciente e no subconsciente, aquilo perde o peso que tinha. Conduta moral, por exemplo, deixa de ser chamada de conduta moral para assumir o rótulo de amor alternativo. Não é que ele tem uma conduta moral, ele tem um amor alternativo, ele ama diferenciado. Justiça deixa de ser a prática de quem tem a conduta justa para ser aquele que aceita tudo sem questionar em nome de um pseudo-amor. Isso é justiça. Então as coisas vão mudando de nome. Conforme elas vão mudando de nome, elas vão perdendo o peso para nós da consequência da gravidade. Essa é uma estratégia para que você vá se acostumando com o pecado, vá tendo intimidade com ele. Então nos púlpitos, por exemplo, quando a gente diz, essa noite, irmãos, vou avisar, domingo que vem vou falar sobre o pecado. Metade da igreja fica em casa. Coronavírus começou a aumentar, não posso ir no culto não. A outra metade desliga o celular, diz que acabou a bateria. Ainda começa-se a questionar a legitimidade, a autenticidade, por exemplo, da palavra de Deus. Questiona-se verdades explícitas da palavra do Senhor. Antigamente a gente não questionava essas coisas. Deus criou o universo e ponto final. Hoje em dia você vai para a academia e diz, não é bem assim. É a academia que eu estou falando, não é a academia que não tem nada a ver com o meio evangélico. Estou falando de seminários teológicos. Eu sei porque estudei lá. Não é bem assim. Agora nós temos um evolucionismo, uma coisa meio que híbrida. Ninguém nem sabe o que é muito bem. É Deus criando a evolução, por exemplo, sei lá. Antigamente a gente tinha, não, Deus escreveu isso, hoje em dia não é bem assim. Tem erros aí. Questionam-se verdades explícitas. Assume-se uma postura mais conciliatória.
com o pecado. Então, antigamente o pecado causava muita repulsa em nós, mas de repente, vamos trazê-lo para perto, vamos. Evita-se de repente emitir opiniões que talvez não sejam politicamente corretas. Não pregue isso, porque não é politicamente correto. Um dia eu fui pregar numa igreja e alguém me disse assim: quando você começar a pregar, não diga isso, isso, isso e o outro. Eu disse: ah, sim. Pensei comigo, duro é segurar. Os pregadores querem ser politicamente corretos e de repente falar alguma coisa. Eu não estou aqui dizendo para chegar no púlpito e ofender os irmãos, não é isso. Estou falando para dar nome às coisas. Cria-se então uma postura de tentar agradar e não ofender a sociedade em que se vive. Não se pode agradar o mundo, porque quando eu agrado o mundo, desagrado a Deus. Procura-se de repente um discurso que não seja radical, mas que abrace o relativismo, e aí tudo se torna relativo. E é pecado? Depende. Antigamente a gente respondia, isso é pecado? A gente respondia, é ou não é? Hoje em dia é difícil, não é fácil. Porque quando alguém pergunta se é pecado, você tem que pensar duas vezes, porque você vai se enrolar depois. Então as pessoas preferem dizer, depende. Depende é uma palavra excelente, porque aí joga tudo para não sei aonde. Depende. Aí fica no ar. E aí o certo e o errado deixam de ter bordas rígidas. O que era certo agora se torna questionável, e o que era errado também. Ninguém pode mais falar isso é certo, isso é errado. Experimente colocar na internet, isso é errado, pronto. Logo vai ser alvo, bombardeado. Por quê? Porque o mundo já não é mais, nas nossas concepções, o preto e o branco. E aqui eu não estou falando de racismo, aqui eu estou falando de concepções de certo e errado. O mundo já não é mais preto e branco, agora é tudo cinza. É uma mistura dos dois. O cinza é a mistura do preto com o branco. É indefinido. E aí o caminho da frieza vai vindo, e ele vai abarcando o desinteresse pelas coisas de Deus, vai abarcando uma escassez de tempo para se fazer o que é mais importante, porque aí a gente fica sem tempo. Quantos de vocês já usaram, e eu também uso, não tenho tempo mais para isso, não tenho tempo mais, não tenho tempo, meu Deus, não tenho tempo, o tempo parece que reduziu, não é? O tempo não reduziu? Se você olhar no relógio, são as 24 horas que sempre houveram aqui, mas de alguma forma, as 24 horas parece que se reduziram a 2. Tem tempo, quando eu vejo, já passou. E o problema é quando a gente começa a passar muito tempo com coisas que não valem a pena. E aí a gente não tem mais tempo para aquilo que é realmente importante. Já perceberam que às vezes eu estou pegando bronca de mim mesmo, e do meu WhatsApp, estou pegando bronca, e do Facebook. Eu relutei muito tempo contra o Facebook, mas de repente eu fiz um Facebook. Falei, eu vou fazer porque não há que eu acho que é errado o Facebook, fica tranquilo, não é isso que eu vou falar aqui. Mas eu falei, eu vou fazer um Facebook para publicar as mensagens da igreja e tal, alcançar mais pessoas. Mas o tal do Facebook, quando você começa a ver, fala, só vou dar uma passadinha. E aí você passa o dedo para ver, e daqui a pouco quando você vai ver, você passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, olhando o quê? Postagem dos outros que não tem nada a ver. Oi, estou comendo um churrasco aqui não sei aonde. Oi, viajei para não sei que lugar. Olha, eu estou aqui. 2, 3 horas olhando no Facebook, no Instagram, fotos de gente. Para quê? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para outras coisas. Você acaba perdendo tempo para aquilo que é importante e fica com tempo para aquilo que não é tão importante.
E aí a frieza vai entrando, ela vai construindo uma altivez no coração, um orgulho, uma relação com Deus na base do toma lá da cá, da troca. As pessoas vão se tornando difíceis, e como nós vivemos em tempo de pessoas difíceis, irmãos, pessoas ultrassensíveis, ninguém pode falar mais nada. Se falar, acabou. Pensa que é só para vocês? É difícil, pastor. O pastor às vezes tinha que falar alguma coisa para o irmão, mas eu penso 40, eu não estou jogando direto para ninguém aqui, que eu não preciso disso aqui, vocês são todos abençoados, mas eu sei disso, por experiência da vida pastoral, que às vezes precisa falar alguma coisa para alguém, eu fico, meu Deus, se eu falar, quase certeza que vai dar problema, porque todo mundo se tornou hipersensível, ninguém pode ouvir mais nada, falou um negocinho desse tamanho, deu problema. Então a gente tem que escolher, sabe o que é aquela coisa de escolher as palavras? Usar eufemismos. Um cara vai falar assim, olha, fulano de tal morreu, não pode falar morreu, tem que começar, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado, desceu, quebrou a perna, foi comer um passarinho, o passarinho estava envenenado, passou mal, ficou 5 dias na UTI. Você tem que dar uma volta, um circunlóquio terrível para chegar no ponto, porque se você falar, pontual, matou, na hora. Morreu, a sensibilidade é muito grande. Misericórdia, nos tornamos melindrosos. Os púlpitos, por sua vez, vão se tornando palcos de shows em que o pregador é exaltado e o público é adulado. A mensagem do pecado não é enfocada, Deus não é mais temido, a volta de Jesus, por sua vez, não é mais desejada. A Bíblia é esquecida, as orações vão ficando mais escassas, as conversões menos frequentes, as pessoas começam a vir ao culto, mas isso já não significa muita coisa, vir ou não vir é igual, os relacionamentos vão se tornando circunstanciais, frios, frágeis, descompromissados, quebradiços, plásticos, artificiais. As pessoas perdem o interesse uns pelos outros e a vida material começa a tomar conta e se tornar o mais importante. E aí o dinheiro nunca é o suficiente para as nossas demandas. Esse é o caminho da frieza dos últimos tempos. Não é difícil escolher esse caminho. É só você soltar o freio que o carro desce na embalada. O caminho da frieza é como um terreno. Você já tem terreno, já viram um terreno baldio, todos vocês, terreno livre? Se você deixa um terreno um pouquinho ali, sem cuidar, o que acontece? Cresce mato. Eu estou vendo, vocês sabem que eu sou agricultor lá na minha casa, né? Já contei para vocês várias vezes que eu estou tentando. Agora os meus pés de limão começaram a dar algumas florzinhas, eu fiquei feliz com aquilo. Mas as salsinhas e as cebolinhas não dão certo, não sei porquê, há uma praga maligna, e aí eu vejo, mas é só deixar um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá, mas diz, onde que surgiu tanto mato, de onde veio o mato? É só você deixar sem cuidar. Eu nunca vi alguém deixar um terreno sem cuidar e de repente aparecer um pomar todo formado lá, não é assim. É mais fácil aparecer um monte de bichos, de escorpiões, de carrapichos, de matos, e você ser multado ainda pela prefeitura por ter deixado sem cuidar. Porque o caminho da frieza é só você largar, largou, já desceu. Mas Jesus fala assim, tem uma outra opção para você. Ao invés do caminho da frieza dos últimos dias, nós precisamos entrar pelo caminho do avivamento. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês essa noite. É um apelo nos chamando para o caminho do avivamento. O caminho do avivamento. Eu sei, me demorei um pouquinho. Agora a gente pode ficar até às 11, né? Estou brincando. O caminho do avivamento. Se por um lado muitos estão se esfriando e morrendo espiritualmente nesses dias, outros podem estar experimentando um renovo de Deus. Eu creio nisso, eu tenho visto algumas pessoas experimentando o um renovo de Deus, aqui mesmo, tenho visto.
O caminho do avivamento é o que nós precisamos. Tem a vida e a morte para escolhermos, mas esta noite é um apelo de Deus para que escolhamos a vida. O caminho do avivamento passa por uma inconformidade, ele começa com uma inconformidade com a frieza espiritual. O maior inimigo do ser humano não é o diabo, é a conformidade. Quando a gente se conforma com as coisas. Tem um amigo meu que diz: se algum dia você me ver conformado, pode me enterrar que eu já morri. A conformidade, o conformismo espiritual é o maior inimigo de todos nós. Um caminho de avivamento começa com a inconformidade. É quando eu olho para mim mesmo e eu digo: eu não quero continuar assim, eu quero melhorar, eu quero crescer diante de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não quero ficar vazio, eu não quero ser insensível à voz de Deus, eu preciso do toque do Espírito, eu preciso ter experiência com Deus. Enquanto eu não estiver assim, eu vou me conformando à frieza, e eu vou entrando pelo caminho da morte. O caminho do avivamento começa quando a gente se incomoda. Irmãos, tem apenas dois tipos de pessoas no mundo: cristão, aqueles que estão conformados, e está tudo bem, tudo maravilhoso, está tudo certo, amém, é assim mesmo, a vida é desse jeito. E aqueles que dizem: eu não me conformo assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero mais de Deus, eu quero ter relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Só esses dois tipos que existem, não há neutralidade. É quando a frieza nos incomoda, e a frieza precisa incomodar. Se ela não incomodar, alguma coisa está errada em mim. Se eu estou perfeitamente feliz com minha condição espiritual, alguma coisa está errada em mim, porque Deus é muito mais, é muito maior, e eu tenho certeza que ninguém aqui já tocou em todas as realidades de Deus. Eu tenho certeza que ninguém aqui, nem pela internet, nem no mundo inteiro, já conseguiu provar todas as realidades de Deus, e ter todas as experiências com Deus, e crescer o tanto que tinha que crescer em Deus. Eu tenho certeza porque o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, que teve uma experiência maravilhosa com Deus, que talvez nenhum de nós chegou aos pés da experiência dele, a ponto de precisar enviar um mensageiro de Satanás lá para não deixar que ele se orgulhasse de tamanhas experiências que Paulo teve, de ser arrebatado até o terceiro céu, de ver coisas inexprimíveis do ponto de vista humano. O próprio apóstolo Paulo diz: não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Então quem se acomodou, perdeu, está fora. A gente não pode aceitar a frieza espiritual. A gente não pode dizer: é últimos tempos, é assim mesmo. A Bíblia já dizia que nos últimos tempos, realmente o amor de muitos se esfriaria. Sim, é verdade, mas que não seja o meu nem o seu amor que se esfrie. Sim, é verdade que nos últimos tempos haverá apostasia, mas que não seja eu e você, porque nos últimos tempos também Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, se aqui tem apostasia, frieza, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E aí então começa um processo de revisão na nossa vida. Quando a gente não se conforma com a frieza espiritual, começa uma revisão na nossa vida, onde nós inconformados começamos a perguntar: onde eu errei, onde está errado, o que está errado em mim? Como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Nós precisamos orar isso: sonda-me, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor veja se tem alguma coisa em mim que precisa mudar, porque tem coisa errada aqui. Eu não posso viver na frieza espiritual, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Como é que Pedro andava e a sombra de Pedro curava? Como é que eles pegavam as roupas de Paulo e levavam e colocavam nas pessoas, e os demônios saíam pelo poder de Paulo, que passava até para a roupa? E nos nossos dias a gente está vivendo assim: está tudo certo, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Como é que, não, só os apóstolos querem assim? Não. Charles Finney,
Era tão cheio do Espírito Santo, que um dia dizem que Charles, já contei isso várias vezes para vocês, Charles Finney entrou numa fábrica, e só dele entrar, só a presença dele na fábrica, as pessoas começaram a chorar, só a presença dele, o poder do Espírito Santo, era tão forte na vida daquele homem. John Wesley foi usado por Deus para fazer um grande avivamento na Inglaterra, e diz que nos lugares onde John Wesley passava, os bares fechavam, as boates, as discotecas, fechavam tudo, porque o poder de Deus era tremendo na vida daquele homem. E poderíamos falar aí de vários e vários e vários homens cheios do Espírito Santo, no século XIX, no século XVIII. Não é normal. A gente precisa começar a olhar e dizer onde está o erro em nós. E aí começa a coisa, começa aí com a inconformidade, com a busca por achar o erro onde está. E aí começa a surgir o interesse por aqueles que fizeram um avivamento no passado. Temos que ser atraídos por essas histórias de avivamento do passado. Precisamos. O avivamento no país de Gales, o avivamento na Inglaterra, o avivamento nos Estados Unidos, precisamos ser atraídos por essas histórias, elas têm que significar alguma coisa para nós. E aí vamos olhando a nossa situação, e comparando com a realidade dos grandes avivamentos na história, e vamos passando por um processo de arrependimento e pedido de perdão. Precisamos nos arrepender, eu, vocês, todos nós. Os pastores precisam se arrepender, todos nós, os membros, precisamos olhar para a nossa vida e falar: Deus, tem alguma coisa errada aqui, porque o Senhor já usou homens poderosamente, o Senhor encheu a igreja do Espírito Santo, e nós não podemos viver na apatia espiritual, tem alguma coisa. E aí a gente começa a enxergar os nossos erros, e aí vamos buscando perdão e conserto com o Senhor, e a coisa vai começando a mudar. É assim que começa um avivamento. Tenho orado por um avivamento, os irmãos estão orando por um avivamento. Pastor Laércio, da igreja do Evangelho Pleno em Umuarama, meu amigo, companheiro de ministério, de jornada, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, que eu gosto de ir para lá, inclusive domingo que vem, se Deus permitir, estarei pregando lá. Gosto de ir para lá, estar com eles, para aprender com eles também. O pastor Laércio está dizendo: eu oro por você por avivamento, e você ora por mim por avivamento. Nós precisamos orar por avivamento. Eu estou orando por ele, ele está orando por mim, estamos orando um pelo outro. Precisamos. E aí, quando vamos enxergando a verdade da nossa realidade, consertando com o Senhor, vamos voltando para a simplicidade, a pureza das Escrituras. E aí Cristo, e só Cristo, começa a nos atrair. Só Cristo. Irmãos, quando uma igreja precisa de fogos de artifício para atrair o povo, quando a gente precisa oferecer lanche no final do culto, para as pessoas virem no culto, quando a igreja precisa oferecer bolo, hoje tem bolo, lota, é porque Cristo não atrai mais. E se Cristo não atrai mais, o erro não está em Cristo, o erro está em mim. Quando eu perdi o interesse por Cristo, porque eu me recuso a oferecer qualquer coisa. Vocês que estão aqui comigo já há tanto tempo sabem disso. Nós não oferecemos nada aqui, não oferecemos lanche no final do culto, não oferecemos nada. Nós não oferecemos nada, não oferecemos um espetáculo, um show musical, não, nós não oferecemos isso. Os irmãos tocam bem, são uma bênção, estão aqui, mas vocês podem perceber que nós não oferecemos nada aqui para atrair, e nem oferecemos pregações profundíssimas, nada disso. Nós queremos Jesus, queremos o poder do Espírito Santo, queremos a ação do Espírito Santo, queremos a graça de Deus. Eu não estou aqui de terno e gravata para impressionar ninguém, não tenho roupas caras, luxuosas, não vim aqui, não entrei aqui voando, não entrei aqui de qualquer outra forma, não tenho guarda-costas, não estou interessado nessas coisas, não quero lisonjas, não quero bajulação, não quero nada disso. Eu quero o poder do Espírito Santo. Se tivermos o poder do Espírito Santo, nós temos tudo. Se não tivermos o poder do Espírito, nós não temos nada.
Podemos ter uma catedral lindíssima, se não tivermos o poder do Espírito, seremos mais um prédio vazio, sem utilidade alguma para o reino de Deus. A gente precisa enxergar os nossos erros, e quando vamos enxergando, vamos voltando a Cristo, e Cristo se torna a nossa atração principal. Largamos a nossa bagagem religiosa de lado e entregamos o coração para o Senhor, e aí começamos a buscar a Deus, começamos a levar as coisas a Deus, e começamos a levar Deus a sério na nossa vida, e aí começamos a levar os cultos a sério, e começamos a clamar, e começamos a orar, e não oramos para mostrar aos outros o quanto nós oramos, ou quanto somos cheios do Espírito Santo, não, oramos para estar em comunhão com Deus. Como disse Leonard Ravenhill em uma entrevista, nós não precisamos de avivamento para mostrar para outras igrejas que nós estamos certos, não é para isso. Nós precisamos de avivamento porque precisamos de Deus, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque temos que ter experiência com Deus. E quando isso acontece, a gente começa a se voltar para a leitura e prática das Escrituras. Antigamente os crentes se convertiam e liam a Bíblia, em um ano lia a Bíblia inteira, e passava 2, 3 anos, os crentes tinham lido 10, 15, 20 vezes a Bíblia, e os irmãos sabiam da Bíblia, a gente fazia até gincanas, brincadeiras de competição da Bíblia, quem conhecia mais versículo de cor. Não que isso tenha lá algum valor espiritual, mas isso mostrava o interesse que as pessoas tinham pela Bíblia. Hoje em dia você encontra crente com 10 anos de crente, e aí, já leu a Bíblia? Não, estou acabando a primeira vez agora o livro de Salmos. Misericórdia. O interesse pelas Escrituras. Aqui nós temos a palavra de Deus, isso aqui é a revelação de Deus para mim e para você. Não é uma religião, você ler a Bíblia todo dia, isso não é uma religião. Isso é uma mentira, não é uma religião. Ler a Bíblia todo dia pode se tornar uma religião para aquele que acha, bom, eu leio a Bíblia todo dia, leio mais que você, estou mais espiritual que você. Isso se torna uma religião para ele. Mas aquele que ama a palavra do Senhor, com certeza vai querer ler todos os dias, todos os momentos a palavra de Deus. Porque quando você ama, você quer ler. Quando você tem interesse, você quer. Então aí nós começamos a nos voltar para os irmãos, para a necessidade dos irmãos, para a alegria dos irmãos, começamos a nos interessar de verdade uns pelos outros, começamos a formar vínculo entre os irmãos, e os nossos cultos se tornam verdadeiras reuniões de celebração, de poder de Deus atuando. Precisamos disso, não precisamos de uma religião, precisamos do poder do Espírito Santo. E aí ninguém precisa mais ficar nos cobrando as coisas acontecem. Eu sou um pastor que não fico cobrando nada de ninguém, porque se você é cheio do Espírito Santo, as coisas acontecem. Agora, se você não é cheio do Espírito Santo, por mais que você faça as coisas, vai ser uma mera religiosidade. Então Deus vai se tornar vivo para nós, e as Escrituras vão ganhar vida em nosso coração. E aí a gente começa a esquecer picuinhas, conversinhas, porque a gente não tem mais tempo para falar mal dos outros, a gente não tem mais tempo para confusão entre os irmãos, as confusões desaparecem, e aí a gente começa a olhar o pecado como pecado, e isso vai ferir o nosso coração, e a dor do irmão se torna a nossa dor, e a alegria do irmão se torna a nossa alegria, e o dinheiro se torna o nosso escravo para ajudar outras pessoas, e a volta de Cristo se torna algo almejado, o arrebatamento, o desejo profundo, a presença do Senhor, uma realidade constante. A evangelização começa a acontecer de forma espontânea e natural, e falar de Jesus se torna o nosso desejo. Essa noite, irmãos, há um apelo ao nosso coração. Nós estamos nos últimos dias, os dois caminhos estão bem claros à nossa frente. Qual deles nós estamos tomando? Qual deles estamos seguindo? O caminho da frieza ou o caminho do avivamento? Qual deles? Eu convoco os irmãos essa noite, e termino aqui, convoco os irmãos essa noite para clamarmos ao Senhor, convoco os irmãos essa noite para revisarmos a nossa vida, e pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, sonde com profundidade a nossa vida. Convoco os irmãos
para revisarmos as nossas agendas e abrirmos espaço urgentemente para Deus na nossa vida. Espaço para o Senhor, espaço para passar tempo com Deus, espaço para ouvir Deus, espaço para ler sobre Deus, espaço para falar com Deus. Convoco os irmãos para buscarmos o caminho da humildade, para voltar às veredas antigas, voltar a chamar o pecado de pecado, doa quem doer. Convoco os irmãos para pregarmos a palavra verdadeira, para entrarmos pelo caminho da oração, buscando ao Senhor. Convoco os irmãos para abandonarmos todo o materialismo, amor ao dinheiro, abandonar a vaidade, as conversas fúteis e tolas. Convoco os irmãos para nós abandonarmos as vaidades, as competições, os desejos de se destacar. Convoco os irmãos para deixarmos isso de lado. Convoco os irmãos para nos curvarmos diante do Senhor, servindo uns aos outros com amor, integridade de coração, com sede de Deus, porque a palavra de Deus diz: derramarei rios sobre o sedento, água sobre a terra seca. Convoco os irmãos para voltarmos à palavra de Deus, para crermos piamente no Senhor, para entregarmos a Deus as nossas ansiedades, os nossos medos, colocarmos tudo diante do Senhor. Talvez você tenha medo de alguma coisa, medo de ser contaminado por coronavírus, medo de ser entubado num hospital, medo de morrer. Entrega as suas ansiedades todas para o Senhor. Deus não te fez para viver uma vida de medo, de angústia. Se você vivo está para o Senhor, mas se passar daqui, passa para os braços do Senhor. Nós não temos que viver uma vida de pavor, de terror, não, nós temos que confiar no Senhor. Convoco os irmãos para uma vida de santificação constante. Precisamos entrar pelo caminho certo, sempre, sempre. Esta é a mensagem desta noite. Deus nos chama para o caminho do avivamento, o caminho do avivamento. Só há dois caminhos, um que leva à morte e um que leva à vida. Escolhei hoje o que quereis fazer. Escolhei hoje onde quereis trilhar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor. Josué disse ao povo: você escolha quem vocês quiserem fazer. Se querem servir Baal, que sirvam. Se querem, façam o que quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma atitude. Teve uma opção. Essa noite, escolhemos o que queremos fazer para o Senhor. E Deus nos fortalecerá para a glória dEle. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor nessa noite, com alegria em nossos corações. Talvez você esteja incluído em algum aspecto nessa mensagem. Essa mensagem não foi direta para ninguém, nem indireta para ninguém. Essa mensagem foi para mim. Essa mensagem é para todos nós. Se você percebe que a sua vida está entrando pelo caminho da frieza espiritual, é tempo de acordar, é tempo de clamar, é tempo de entrar para o caminho de um avivamento, é tempo. Tem um amigo meu que me diz: eu só oro para que Deus não me deixe de fora daquilo que Ele está fazendo. Essa deve ser a nossa oração. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, e eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Não quero. Quero estar dentro daquilo que Deus está fazendo. É claro, eu não quero dar um passo para longe do que Deus está fazendo. Eu não quero fazer o que Ele não está fazendo, mas eu não quero deixar de fazer o que Ele está fazendo. Precisamos estar no centro da vontade de Deus, e Deus quer derramar da graça sobre a igreja. Eu tenho essa convicção, cada dia mais claro, eu não poderia deixar de pregar essa mensagem hoje para vocês, eu não posso deixar de falar isso para vocês essa noite, com toda a sinceridade do meu coração, não posso deixar de falar, porque eu tenho uma convicção clara, muito clara do Espírito Santo, de que Ele quer derramar-se sobre a igreja, sobre os corações. Eu tenho essa convicção.
convicção de que Deus quer fazer um avivamento em cada vida em particular. Deus quer trocar, transformar, mudar as pessoas. Eu creio nisso, eu tenho essa convicção. Eu tenho uma convicção muito clara de Deus, de que Deus não quer que a gente viva uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, uma vida flertando com o mundo, uma vida na frieza espiritual. Não, Deus quer se revelar intimamente a cada um de nós. Como Jesus disse aos seus discípulos: não nos chamo mais servos, mas chamo vocês amigos. Deus quer nos chamar de amigos, quer estar perto da gente, quer estar em contato com a gente, quer se revelar a gente. Eu tenho essa convicção, eu tenho que falar para a igreja essa noite, em nome de Jesus, que o diabo, o inferno está se levantando para congelar corações, para afastar as pessoas de Deus. Há uma estratégia maligna no ar, há o espírito do anticristo. Eu percebo, o espírito do anticristo está sobre o planeta Terra, maquinando males e destruições, mas ao mesmo tempo que a frieza congela alguns corações, o Espírito de Deus estará se manifestando em outros corações, e nós só poderemos continuar de pé se estivermos cheios do poder de Deus. Precisamos buscar, igreja. Está na hora de nos rendermos ao Senhor e clamarmos do fundo do nosso coração, porque o Espírito de Deus quer fazer a obra na nossa vida. Isso aqui não é um jargão, isso aqui não é uma fala jogada ao vento, não são palavras à toa que eu estou falando esta noite. Eu tenho convicção plena de Deus, que Deus quer fazer uma obra em cada um dos nossos corações. Precisamos disso, precisamos clamar. Feche os seus olhos e vamos orar esta noite. Senhor Deus amado, nós estamos aqui esta noite e precisamos da Tua presença, da graça do Senhor. Não queremos viver na frieza espiritual, não queremos pegar o caminho da morte, não queremos, Senhor, viver no congelamento espiritual, não, de forma alguma. Queremos ser avivados, despertados, renovados. Muda o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, transforma o nosso ser, sonda cada um de nós, vê se há em nós algum caminho mau, revela no Senhor o nosso pecado, tira tudo aquilo que afasta o Senhor de nós, tira tudo aquilo que nos congela espiritualmente, tira tudo aquilo que nos engana espiritualmente e fortalece-nos na graça do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento, precisamos da transformação de vida, precisamos, Senhor, de um despertamento espiritual. Ó Deus amado, faz deste púlpito um lugar de chamas ardentes, faz do coração do Teu povo um altar em chamas, Senhor, na Tua presença. Faz da mente do Teu povo um lugar onde o Teu fogo possa aquecer os corações. É impossível que as pessoas ouçam a Tua palavra e não sejam incendiadas pelo poder do Teu Espírito Santo. É impossível, Senhor, que possamos caminhar neste mundo sem ter uma comunhão profunda com o Senhor e tudo esteja certo. Não está certo, não está certo. A frieza espiritual não está certo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, não queremos nos conformar a este mundo, não queremos nos entregar à devassidão, não queremos nos entregar à frieza espiritual, ao esfriamento do amor, não queremos, ó Deus, esquecer da Tua palavra, não queremos deixar de orar, buscar ao Senhor, não queremos ser crentes nominais, Senhor, frios, congelados. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Enche o nosso coração do poder do Teu Espírito. O Espírito foi derramado sobre a igreja e a Tua palavra está conosco, ó Deus, para aquecer os nossos corações. Que essa mensagem, ó Deus, possa, Senhor, cair como uma semente cai num coração. Que esta mensagem possa ser uma fagulha de fogo que incendeia a alma de cada coração esta noite, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor somente. Em nome de Jesus, amém.